há uma legenda no frontispício da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E essa frase, ela está inspirada nas falas de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? É tanto que a questão 668 do Livro dos Espíritos, se não me falha a memória, Kardec pergunta: qual o verdadeiro significado da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. 3 palavras fortes: benevolência, indulgência, perdão. Não é? E no Evangelho de Jesus, nós ficamos conhecendo a parábola do samaritano, que é um jovem doutor que se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que é que deve fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus lhe diz: o que é o que lês na lei? E ele diz, o decálogo, o amor a Deus, o amor ao próximo. Jesus vai e manda que ele cumpra aquele mandamento. E então ele pergunta: e quem é o meu próximo? E Jesus narra a parábola do samaritano, tão conhecida de todos nós, de um viajor que ia e foi assaltado na estrada. Logo após o assalto passou um sacerdote, não o socorreu. Passou um levita, não o ajudou. Passou um samaritano, colocou-o na montaria e entrou com ele na cidade, levou-o à hospedaria, e ele passou a noite ali. Ele dá um dinheiro ao dono da hospedaria e diz: se for mais, na volta eu completo. Jesus então pergunta ao jovem: quem foi o próximo daquele que estava ferido? E ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Jesus diz: vai, faze o mesmo e alcançarás um lugar na vida, um lugar na vida de paz, um lugar de tranquilidade espiritual. Há outra passagem no Evangelho bastante interessante, que é a seleção das ovelhas, os que ficariam à direita e as que ficariam à esquerda do Cristo. E o texto diz mais ou menos assim: quando o Filho do Homem vier na santa glória, acompanhado dos anjos, e separar os bodes das ovelhas, dirá a eles: vinde benditos de meu Pai para o reino que vos foi preparado desde o princípio, porque eu estive com fome e me destes de comer, estive com sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, doente e fostes me visitar, preso e foste me ver, eu era estrangeiro e me acolhestes. Mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e te visitamos? E Jesus finaliza: em verdade vos digo, quando fizerdes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foste a mim que fizestes. Isso é uma coisa fantástica, não é? Jesus aqui se apresenta como um irmão nosso e mostra de que lado ele está, porque ele, Jesus, vai nos dizer e voltar a atenção da sociedade em geral para as classes mais desfavorecidas da sociedade, para os órfãos, para as viúvas que viviam abandonadas, não é? Ele chama a atenção para essas criaturas, nos dizendo que eles também são filhos do Altíssimo,
né? Porque Jesus vem nos dizer isso. Quem somos? A nossa íntima essência. Que isso é uma coisa muito interessante na mensagem do Cristo. Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. A teologia tomou isso como se Jesus fosse o próprio Deus, não é? Mas nós entendemos hoje que Jesus está falando da sua íntima essência. Eu, a minha íntima essência, e o Pai somos um. A minha íntima essência está nele e a íntima essência dele está em mim. O Pai também está em vós, Jesus nos diz, não é? O Pai também está em vós. Essa essência, essa luz que Ele nos convida a brilhar, brilhai a vossa luz, é a nossa íntima essência. Que a doutrina espírita nos dá uma aula fantástica sobre isso. Quando diz a cada um de nós quem somos nós, não é? Quando Kardec define o espírito, orientado pelos espíritos, de que o espírito é o princípio inteligente do universo. Não é? E quando Kardec vai descrever o perispírito, lá no capítulo 14, no item 7, se não me falha a memória, do livro Gênese, Kardec vai dizer: o perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Ele define o espírito ou alma como um foco de inteligência. Foco é a palavra latina para fogo, centelha, não é? A minha íntima centelha, essa luz do meu interior, ela é de procedência divina. É Deus em nós. Essa substância do nosso íntimo ser, do nosso espírito, a porção que a morte não mata, não é? A porção que sobrevive ao fenômeno da morte, é o espírito. Então essas potencialidades também estão em nós. Elas estão vivas dentro de nós. E Jesus vem nos dizer isso. Vem nos ensinar e nos convidar para que nós acordemos essa porção em cada um de nós. E como acordá-la? Amando, tolerando, perdoando, compreendendo, sendo misericordioso, compassivo, né? Que pratiquemos a caridade. São exercícios que Jesus nos traz, nos convida, nos pede para que alijemos do campo íntimo de cada um de nós. Porque a luta, diz Emmanuel, será sempre no mundo íntimo de cada um de nós, que é o verdadeiro campo de batalha nosso, é no mundo interior, debelando as qualidades nocivas que nós acumulamos ao longo dos séculos, como o orgulho, a vaidade, a ambição, a luxúria, a inveja, a cólera, a ira, né? São sentimentos que nos distanciam daquilo que somos. Não é isso? Jesus nos dá a dica, né? Ele diz: quando vierdes fazer tua oferenda, e vos lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferenda. Vai e reconcilia-te com teu irmão. O que é que Jesus está nos aconselhando? Tirar as mágoas do coração. As mágoas da alma são empecilho para que nós entremos em comunhão com o Altíssimo. A dúvida é um dos piores inimigos da criatura, porque a dúvida ela corta, ela cancela o fato, não é?
ela inibe, ela destrói a fé. A dúvida, ela é filha do medo e irmã gêmea da descrença. Não é isso? Jesus diz: tudo quanto pedires orando, sem duvidar em teu coração, te acontecerá. Sem duvidar, sem que duvides em tua alma, porque a dúvida, ela destrói, ela arrasa, ela acaba. É a pior inimiga que nós temos, é a dúvida. Nós já vimos aqui o fato de Pedro caminhando sobre as águas e começou a afogar, não é? E Jesus lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que duvidastes? A dúvida é um grande inimigo nosso, que nós temos que aprender também a expulsar do íntimo de nós mesmos, não é? Cultivar a fé. A fé é um patrimônio de cada um de nós. Ela está em nós. Ela se fortalece, se fortifica cada vez mais que você compreende. É a chamada fé raciocinada, não é? A fé que é gerada pela compreensão, pelo entendimento de quem é Deus, quem sou eu, de onde eu venho, por que estou aqui, por que choro, por que sofro, para onde vou. A convicção do mundo espiritual, a convicção de que você é um espírito e que a morte não lhe abate, que você continua vivo. Isso lhe dá uma convicção, uma certeza extraordinária, né? Na fé. É a fé inabalável que Kardec vai nos dizer. Fé inabalável só aquela capaz de encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É isso. Então, o homem de bem, segundo Jesus, aquele que compreende a caridade, segundo Jesus, é aquele que se antecipa ao necessitado e o socorre e o assiste na sua necessidade. O mais necessitado nem sempre é aquele que pede. A vergonha de uma humilhação muitas vezes retém o homem necessitado, que passa verdadeiras dificuldades, calado, sofre calado. O verdadeiro cristão, o homem de bem, é aquele que sabe descobrir esse irmão necessitado e ajudá-lo sem que ele lhe peça. É isso que Jesus nos mostra. É isso que Jesus nos ensina. Kardec nos diz: ide ao encontro da miséria oculta, da necessidade oculta, sede indulgentes para com a necessidade alheia, para com a ignorância e os vícios. Instruí a ignorância e moralizai o vício, sede dóceis e benevolentes para com todos aqueles que achais que estão inferiores a ti, bem como usai de misericórdia para com os seres mais ínfimos da criação, e estarás cumprindo as leis do Altíssimo. A misericórdia para com toda a obra da criação, mesmo com os seres mais ínfimos. Que coisa linda, não é isso? Nessa época de pandemia, quando todos nós estamos enclausurados nas nossas residências, né, em contato direto com os nossos familiares, é uma hora oportuna da gente observar aquela recomendação, né, do Espírito de Verdade a Kardec. Como entendia Jesus a caridade? Que ele responde: benevolência para com todos, dentro de casa. Indulgência para com as imperfeições alheias dos nossos familiares. Ter indulgência, porque é o momento que a gente mais se irrita, ali no contato direto,
né? Ser indulgente para com os próprios familiares. E perdão das ofensas que são praticadas contra nós, e pedir ao Senhor da vida que perdoe as nossas ofensas contra os outros. Porque tudo quanto nós dizemos, pensamos e falamos está registrada nos arquivos da consciência, que é feita de uma substância que tudo que nós falamos, escrevemos e dizemos, ela grava. Tudo quanto nós dizemos, falamos ou escrevemos, fica gravada na consciência. E Miramês nos diz, uma cópia fica arquivada em nós e a outra cópia vai para o universo, para mostrar ao universo que nós estamos fazendo do tempo que a vida nos deu. Emmanuel, falando da caridade, ele diz assim: não esperes a fortuna para praticares a beneficência. Dá ainda hoje a prata ao necessitado, porque é mais importante o centavo que se transformou em pão para matar a fome do faminto do que 1 milhão guardado no cofre sem utilidade. Então, que Jesus nos ajude a vivermos aquilo que nós realmente somos, o homem novo que está dentro de nós, não é? Mas muitas vezes o homem velho, o homem milenar, o homem secular, cheio de imperfeições e vícios, é quem nos domina. A hora é nos voltarmos para o Cristo, é nos voltarmos para o mundo íntimo de cada um, que é aqui, como diz Emmanuel, o verdadeiro campo de batalha, é no mundo íntimo de cada um, debelando os sentimentos nocivos que nós acumulamos. Então, que o Senhor da vida, que o Pai da vida, possa nos encher os corações de coragem, de fé, de alegria, de esperança, e que possamos fazer verdadeiramente brotar de dentro de nossas almas aquilo que nós realmente somos, os filhos de Deus. Que a luz do nosso mundo íntimo ressurja, brilhe, aflore, e que possamos cada vez mais compreender, tolerar, amar, não é? E seguir cada um de nós com o nosso fardo em busca da luz. E que Jesus esteja sempre conosco, nos enchendo os corações de alegria, de paz, de fé, de esperança. Boa tarde a todos. Então, que possamos nos tranquilizar nesse momento, respirando tranquilamente, buscando nos voltarmos à concentração em nós mesmos, buscando escutar o nosso interior e levá-lo a Deus. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade do nosso dia, pela oportunidade que é a vida e estar aqui neste planeta, tendo a chance de evoluirmos, de crescermos, de nos conhecermos, simples e ainda ignorantes como somos, pequenos, mas cercados e alimentados pelo teu amor. Te agradecemos
mais um dia, por todos os nossos passos, todos os nossos sofrimentos, as nossas angústias, que nos trouxeram até onde nós estamos hoje. Sabendo que o nosso caminho é o engrandecimento, é o avançar, é o crescer. Te rogamos sabedoria e paciência, principalmente, para lidarmos com nossa pequenez, mas também para não duvidarmos do quanto ainda temos a evoluir e a crescer.